Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Seja membro também, onde você tem conteúdos exclusivos, tem o nosso grupo do WhatsApp, onde você pode mandar mensagem 24 horas por dia, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas em relação às notícias, interação também lá com o pessoal, tem a Liga do Cartola também, lá no nosso grupinho de WhatsApp, que a gente bate um papo sempre. Tem o nosso servidor do Discord aqui também para as lives de pré-jogo, e temos também vídeos exclusivos e lives exclusivas também para os membros do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Escalação do São Paulo para pegar o Cruzeiro. O que o Zubeldia tá pensando para essa partida e já adianto, tá? Tem alguns jogadores que não estão 100%, ele vai ter que fazer uma dosagem de minutos. O Zubeldia ele recebeu uma recomendação do departamento médico, onde tem alguns jogadores que não poderão jogar durante os 90 minutos. E aí vão ter alguns jogadores que vai ter que ter essa dosagem de minutos. Seja para começar jogando, mas automaticamente já ser uma substituição óbvia na segunda etapa, ou atletas que vão ter que de fato começar no banco de reservas, e aí quem sabe, a depender da demanda do jogo, acaba entrando no segundo tempo. Vamos colocar alguns deles aqui. O primeiro é o Enzo Dias, lateral esquerdo, que pode entrar nesse rodízio com o Wendel. A tendência, a expectativa, quem sabe, é do Wendel estar entre os titulares e o Enzo Dias acabar ficando no banco, ou ele começa e automaticamente teria que ser substituído ali na segunda etapa. Alan Franco também demanda um pouco de atenção, então aí o São Paulo pode até, quem sabe, mudar o seu esquema tático pensando nisso. Ou você jogaria com os três zagueiros, já que você já não tem Arboleda, poderia jogar Ferrarese, Juan e Sabino. Ou você poderia deixar o Ferrarese, empurrar o Ferrarese para a zaga e jogar com apenas o Sabino. Ou o Sabino ser uma opção para segundo tempo, porque o zagueiro pela esquerda, na vaga do Alan Franco, sempre tem sido o ex-Sport. Então, Alan Franco também demanda um pouco dessa atenção. E outros atletas como Alisson e Ferreirinha também são atletas que estão precisando dosar esses minutos. E aí vamos ver se o Zubeldia ele vai optar pelos atletas começando e automaticamente depois no segundo tempo dando uma segurada, fazendo as alterações necessárias, ou se de fato ele vai com o time principal que ele tem, né? Lógico, sem Arboleda, sem Caleri, o Caleri que está expulso, o Arboleda que está com uma sobrecarga muscular. E ele arma esse time para pegar ali o Cruzeiro com o principal e no segundo tempo acaba dosando, ou se ele já vai fazer algumas alterações. André Silva treinou entre os titulares, tá? Para pegar o Cruzeiro, então ele deve assumir essa vaga de 9. A expectativa é do Rian ter minutos. Me falaram que a expectativa é dele ter pelo menos de 20 a 25 minutos, que ele deve ser uma substituição bem cotada para o Zubeldia, porque ele entende e há uma, eu não diria uma pressão, mas há uma conversa para dar mais minutos ao Rian, claro, respeitando a hierarquia de Caleri e André Silva, mas tentando ao máximo não deixar o garoto escondido, né? Conseguir com que ele faça cada vez mais uma minutagem. Lucas Ferreira também deve ser mantido no time titular. Vamos ver essa questão do Ferreirinha. O Luciano também é um dos poucos ali que, mesmo com uma sequência de jogos, ainda está bem fisicamente. Bora ver o que o Zubeldia vai aprontar para essa partida e queria muito saber a sua expectativa para esse confronto. Então, vamos colocar aqui uma provável escalação, mas repito, isso ainda pode mudar porque o Zubeldia está bem na dúvida ainda em relação a essas questões de cargas e tudo mais. Mas podemos ter um time com Rafael, Ferrarese, Juan Tressoldi, Alan Franco e Wendel, Alisson, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Ferreira, Ferreirinha, e aí lá na frente o André Silva. Me falha a sua expectativa para esse jogão contra o Cruzeiro. A tendência é de eu estar lá, né? Tô gravando aqui na noite de sábado, minha esposa tá um pouquinho mal aqui, tá doente, então mandem suas boas energias também aqui para ela. E aí, caso, né, haja uma melhora, só moramos eu e ela, caso haja uma melhora dela, eu estarei lá no estádio, ou se não, ficarei aqui em casa, acompanharei aqui a partida de casa para ficar pelo menos aqui próximo da minha esposa.
combinado? Então já aviso, tá? A tendência é ir pro Morumbi, mas se eu não for, vocês já sabem o motivo, porque eu sei que tem muita gente também que me acompanha lá nas outras redes e tá acostumado com a minha ida lá pro estádio do Morumbi. Bora continuar falando mais informações sobre o São Paulo? Vamos falar um pouquinho da expectativa de Lucas Moura e Oscar, quando eles devem retornar. Até nesse sábado, vocês lembram, né? O que eu falei desde o início da semana? A tendência é até o final de semana o Lucas começar a ir programado, e aí na semana que vem ele vai começar a de fato fazer alguns trabalhos com bola. Dito e feito, pela primeira vez, depois de toda essa questão do trauma, o Lucas Moura ele acabou indo para o campo. Mas ele foi ainda fazer uma corrida, é algo transicional ainda, né? Uma transição dele sair da academia para ele já começar a ir para o campo, e aí ele estava ao lado do Pablo Maia. O Pablo Maia a gente vai deixar para depois, porque ele só deve retornar lá para o segundo semestre. Até me afirmaram que tem uma pequena possibilidade dele retornar antes do Super Mundial de Clubes, mas a expectativa dele é dele voltar logo depois, ali mais ou menos final de julho para comecinho de agosto, mas ele tem evoluído bem. Lucas e Oscar estão sendo preparados, a expectativa é dos dois estarem à disposição em duas datas. Ou no dia 23 contra o Libertad, fora de casa pela Copa Libertadores da América, ou no dia 26 contra o Ceará, lá em Fortaleza. O São Paulo trabalha com essas duas datas, a expectativa é bem positiva para que essas datas sejam cumpridas. Não vai haver um sacrifício, ou seja, o São Paulo dessa vez não vai trabalhar com a possibilidade de, olha, dá para ir? Dá para ir mesmo? Vamos forçar um pouquinho? Será que dá? Não. Tá 100%? Não tem mais dor, não tem mais lesão, tá inteiro, tá recuperado. O único problema é a falta de ritmo de jogo, que aí é natural, né? O cara não tá jogando, perde ritmo de jogo. Só é o ritmo de jogo o problema? O cara, pô, cognição, tal, entrosamento, rapidinho, pá, ligar. Então, beleza, vamos para jogo. Se fisicamente estiver 100% e estiver bem, vai pro jogo. Não vai ter sacrifício desta vez em relação a Lucas Moura e Oscar. Que bom, a tendência, pelo menos, é dos dois estarem disponíveis contra o Libertad. A gente espera que eles estejam, que vão ser muito importantes para o confronto do Paraguai. São Paulo precisa dos 3 pontos para não deixar o Libertad se desgarrar ali da luta pela primeira posição do Grupo D da Copa Libertadores da América. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, avançando em Pablo Maia. A gente já tinha comentado, né, num vídeo exclusivo há um tempinho atrás, acho que faz umas 2 semanas, 3 semanas, eu não vou lembrar a data ao certo, mas eu tinha falado sobre o São Paulo já estar avançado nas tratativas em relação à renovação do Pablo Maia. E aí, eu vi no sábado, me mandaram no sábado, que o Eduardo Deconto, lá do Trivela, que também é setorista do São Paulo, faz um ótimo trabalho lá no Trivela também, ele noticiou, né, que as negociações estão avançadas, corroborando com o que a gente já tinha batido um papo aqui sobre o Pablo Maia. O Pablo Maia vai ter uma valorização salarial, não vai ser algo exorbitante, mas algo significativo, algo até simbólico para mostrar, para o São Paulo mostrar em algo concreto, não só em palavras, que conta com o atleta para os próximos anos. E aí o contrato do atleta seria renovado por mais um ano, teria uma extensão contratual de mais um ano, iria para até 2028, se eu não me engano. Agora na cabeça eu nem anotei, eu conversei, mas eu não anotei. Se eu não me engano é de 27 para 28. Acho que ele tem contrato até 27, não é 26, eu tô nessa dúvida, mas acredito eu, na minha cabecinha aqui, que essa extensão por ano vai ser de 2027 para 2028, esse aumento salarial para mostrar para o atleta que o São Paulo está com ele nesse momento de recuperação, nesse momento que é difícil, é mais uma contusão séria do Pablo, então ele precisa realmente de todo o apoio, o aval possível, e o São Paulo mostrando que quer contar com o atleta e faz aí essa renovação. O Júnior Pedroso, que é o empresário do atleta, deve se reunir com o São Paulo nos próximos dias para tratar dos últimos detalhes, e aí o São Paulo vai anunciar essa renovação contratual assim que tiver todos os trâmites bonitinhos, mas assim, tá muito bem avançado, é aquele famoso só falta assinar, assim como o Alan Franco, tá? Me falaram até, a gente já tinha falado nessa semana, né, que o Alan Franco e o São Paulo tinham avançado na renovação contratual, a tendência aí é no máximo essa semaninha que vai correr aí a outra, e aí o São Paulo inclusive já deve fazer um anúncio aí da renovação contratual do Alan Franco. Aí tem mais coisa aqui porque eu anotei que eu sei que tem mais coisa no vídeo. O que tem mais coisa no vídeo? Ah, sim.
a torcida tricolor independente, né, reuniu ali os seus principais líderes da torcida organizada e foram até o CT da Barra Funda com a intenção de fazer uma reunião ali com líderes da diretoria, líderes do elenco e também com a comissão técnica, não só para fazer uma cobrança pacífica, né, mas para também entender um pouco mais ali do que está acontecendo. Depois do empate contra o Alianza Lima, houve ali uma revolta muito grande da torcida organizada, porque há um entendimento de que o problema não seria só a comissão técnica, né? Até o Baby, que é o principal líder da torcida organizada da Independente, ele sempre foi muito favorável à permanência do Zubeldia, mas já nos últimos dias, ali nas últimas semanas, ele já começou meio que largar a mão um pouquinho. Não fez coro para pedir a demissão do Zubeldia, mas já começou a largar a mão. Só que em todo momento, ele como líder da organizada, ele simboliza ali, né, a grande maioria não existe, mas a maioria ali dos torcedores organizados, de que o problema não é técnico, que também jogadores precisam ser cobrados, que diretoria também precisa fazer a sua parte, até uma guerra de narrativas entre diretoria e presidência, que até o Baby já falou, inclusive, publicamente lá no Arnaldo Tironi. Então, foi meio que para tentar entender cenários e aparar arestas e fazer uma cobrança, né? Mostrar também que, poxa, o São Paulo foi lá, 50 mil pessoas, o trabalho que a Independente teve para fazer todo aquele corredor, né, para a chegada do ônibus, os torcedores do São Paulo estão tentando, estão fazendo a sua parte, só que dentro de campo as coisas não estão acontecendo. Então essa reunião que aconteceu no sábado, no início ali da noite, por volta das 5 horas, foi justamente para fazer essa cobrança. Não foi uma cobrança pacífica, não foi nada intimidatório, não foi nada, vamos quebrar tudo, não vai ser nada disso. Mas foi uma cobrança um pouco mais incisiva, foi uma cobrança mais tipo, poxa, vamos aí, vamos embora. Não com essas palavras, né, porque não posso falar palavrão aqui no vídeo, senão é derrubado. Mas, sabe, é nesse momento de, poxa, vamos embora, vamos pra cima, a gente tá com vocês precisam fazer a parte de vocês aí. Então, foi nesse tom a cobrança aí dos organizados em relação ao elenco. Vamos ver se neste domingo já teremos ali uma mudança de cenário, já teremos uma questão diferente dentro de campo. São Paulo e Cruzeiro a partir das 5h30 a bola vai rolar. Tem live aqui no canal, tá? A partir das 4h30 a gente já começa aqui a falar tudo no nosso pré-jogo. Estarei lá no Discord também, lá no nosso servidor com os amigos, membros do canal, pra gente falar todas essas emoções de São Paulo e Cruzeiro. Eu posso estar diretamente do Monubis, mas vamos ver. Mas a nossa equipe lá da Rádio Fute Mais estará lá presente. Mas vamos ver, a tendência é que eu vá, mas vamos acompanhar aqui, clinicamente aqui, como está a situação da paciente, Flávia. Um abraço para todo mundo, bom domingão, bom jogo para todo mundo, que a gente consiga aí os 3 pontos. Um abraço, tchau!